Olá, torcedor rubro-negro que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Vitória no finalzinho do jogo contra a equipe do Novo Horizontino, uma vitória importante para a equipe do Sport continuar nesse caminho das vitórias que a gente sempre fala aqui, essa questão de empilhar vitórias na Série B, até por várias oscilações que o Sport teve ao longo do percurso da segundona. E uma vitória que veio nos moldes sofríveis até, né? Mesmo o Sport fazendo um bom jogo, né? Teve muitas dificuldades para finalizar e no fim das contas saiu com um gol marcado pelo Gustavo Coutinho, que deu a vitória à equipe rubro-negra. Uma vitória que coloca o Sport a 2 pontos de diferença do Vasco da Gama. O Vasco que entra em campo nesta quarta-feira contra o Guarani. Ainda vamos ficar de olho na partida do Grêmio. O Grêmio que até então estava perdendo para a equipe do Criciúma por 1-0. E é uma outra partida que o torcedor do Sport vai ficar de olho também, porque essa diferença ela pode cair para 4 pontos em relação à equipe gaúcha. E seria mais uma equipe no bolo, né, por essas vagas à próxima edição da Série A do Campeonato Brasileiro. Sobre o jogo, o Sport com um alto nível de intensidade, né, marcações em linhas altas. A gente viu uma equipe que se posicionou muito bem no primeiro tempo, né, um Sport que teve muitas chances, contou com uma ótima atuação do goleiro Lucas Frigeri. Para mim foi o principal nome da partida, né, com muitas defesas e boas, né, que evitaram até que o Sport pudesse sair de campo com uma goleada. E a equipe do Novo Horizontino apostou na marcação. Frouxa no primeiro tempo, mas ajustada no segundo, a ponto de dificultar as ações da equipe do Sport na etapa final. Na primeira etapa, por exemplo, o Sport teve mais chances, né, finalizou mais, buscou mais o gol. Foram 30 minutos de um abafa, de uma pressão muito forte da equipe rubro-negra. No segundo tempo já não foi assim. E mais uma vez, o técnico Claudinei Oliveira optando pelas suas opções no banco de reservas. Inicialmente, ele colocando Facundo Labandeira em campo, né, juntamente com o Gustavo Coutinho. Depois teve a entrada do Wanderson, né, e esses jogadores fizeram com que o Sport pudesse, de uma certa forma, ter mais movimentação. Está sendo interessante dentro das partidas o Sport ter esses jogadores, porque eles estão conseguindo, de uma certa forma, mudar o panorama das partidas. Os últimos 6 pontos saíram do banco de reservas, né, com um gol marcado pelo Labandeira contra a Chape, hoje um gol marcado pelo Gustavo Coutinho, e de uma certa maneira, né, um Sport, né, que está buscando, né, essa aproximação do G4 agora com 2 vitórias seguidas. Importante para que a equipe rubro-negra possa, né, confiar nessas peças do banco de reservas. Algo que no primeiro turno, por exemplo, faltava à equipe do Sport. Um atleta que pudesse sair do banco e mudar o panorama do jogo, né? Até o próprio Denner, né, que acabou dando a assistência, né, participando da jogada ali, quando o gol marcado pelo Gustavo Coutinho, né? Até uma incógnita em relação à sua entrada, muito por conta do questionamento do torcedor, mas de fato, né, uma entrada que foi pertinente, até pelas poucas opções que o Sport já dispunha então em campo, muito porque já tinha feito muitas modificações, né, e no fim das contas foi premiado pela boa partida, pela insistência, na base da vontade. Mais um grande jogo de uma dupla que, para mim, vem se consolidando no Sport. Tanto o Eduardo pelo lado direito, como também o Wagner Love no comando de ataque, que não é apenas um comandante de ataque, é um cara que consegue também municiar os seus companheiros, é um cara que consegue ter uma boa movimentação e gerar espaços para outros jogadores do Sport, né? A gente viu aquela chance que o Giovani perdeu logo no comecinho da partida, que foi uma bola do Wagner Love, né, que acabou lançando o meia da equipe do Sport, e no fim das contas um resultado muito importante, né, para esses jogadores que vão ganhando casca nessa reta final, né? O Sport agora vai para 2 desafios longe de casa. O Sport vai para um jogo contra o CRB, uma partida contra a Ponte Preta, num curto espaço de tempo. O Sport tem até a próxima quarta-feira, né, para entrar em campo nessas 2 partidas. E serão 2 partidas complicadas, difíceis,
porque a gente sabe como o Sport se comporta longe de seus domínios. Não tem sido boas atuações do Sport fora de casa, mas vai ter que ser mais consistente se quiser algo ainda na competição. Sobre Luciano Juba, uma partida abaixo, né, de um jogador que está sendo deslocado até em algumas situações pelo Claudinei Oliveira para a lateral esquerda, né, e dando liberdade até para outros jogadores atuarem mais avançados, como o próprio Wanderson caindo pelo lado esquerdo. A gente percebe que o Facundo Labandeira é um cara que cai mais pela direita. A movimentação do Gustavo Coutinho, né, com o Wagner Love no fim do jogo. E a gente precisa observar também a entrada do Ronaldo Henrique, bastante criticado pelo torcedor já há alguns anos, não é uma unanimidade em meio à torcida do Sport, continuou, né, na equipe rubro-negra, mas junto com o Fabinho ele dá mais seguridade até do que uma outra peça, por exemplo, né, como um próprio Pedro Nares, ou até mesmo a entrada de um William Oliveira, a entrada de um Bruno Matias sem ritmo agora, né, o próprio Blas Cáceres também. Então, de uma certa forma, um Sport que apostou num Fabinho e num Ronaldo, né, que fizeram no segundo tempo praticamente um 4-2-4, né, deixando o Sport, né, com muitos jogadores avançados, até para fazer uma abafa na equipe do Novo Horizontino e tentar esse resultado a todo custo. Mas teve esse equilíbrio no meio, muito por conta do Ronaldo, muito por conta do Fabinho. Fabinho até em algumas situações aparecendo praticamente como um ala pela direita, dando a liberdade para que o Eduardo pudesse aparecer como um ponta, para que tivesse essa possibilidade de cruzar bolas à área para achar jogadores do Sport para o cabeceio. Então essas variações, né, que o técnico Claudinei Oliveira vem promovendo na equipe, com a entrada do Fabinho é possível fazer isso, com a entrada do Ronaldo o Sport ganha, né, de um jogador que já conhece esses atletas e pelo menos na minha visão tem entrado melhor do que Pedro Nares, que foi desfalque nesta partida. E o Novo Horizontino, como a gente destacou, veio com a proposta de se defender, teve algumas oportunidades, foi muito mais na base do Ronald e do Douglas Baggio, né, aquela chance logo no primeiro tempo com o Quirino, e não ao ferir o perigo a meta do goleiro Saulo, que mais uma vez sai de campo sem ser testado. Assim como foi na partida contra o CSA, quando o Sport venceu por 4-0, a equipe também não testou, né, o goleiro Saulo. E hoje, mais uma vez, diante do Novo Horizontino, o goleiro passou ileso. Teve até um lance, né, que ele acabou se chocando com um dos atletas da equipe paulista, né, um problema ali no joelho, preocupou um pouco, né, até mesmo porque o Sport já não podia fazer modificações, mas ele continuou na partida e segue, né, para os próximos jogos como titular da equipe, acredito eu, já que o Denis, a gente vai aguardar o que é que o departamento médico da equipe do Sport vai falar sobre esse exame de imagem realizado no joelho do experiente goleiro, né, que foi desfalque para essa partida. Rafael Thierry não apareceu como opção, até mesmo por conta, né, dessa precaução que o Sport está tendo com o Thierry, que provavelmente deve ser uma das opções da equipe rubro-negra para o jogo em Alagoas no sábado. Então comenta à vontade, deixa a tua opinião em relação à equipe do Sport, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo e a gente vai se falando. Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!